Vamos para o nosso assunto do dia, 8h33, o carnaval está chegando. E junto com ele vem aquela correria clássica para tentar entrar em forma, né, gente? Em pouquíssimo tempo, dietas milagrosas, suco detox, treinos puxados, promessas de resultado rápido, jejum de não sei quantas horas. Será que dá mesmo para emagrecer ou para ficar mais definido, com qualidade até fevereiro e sem, claro, colocar a saúde em risco? O que realmente funciona quando o assunto é emagrecimento saudável, sem extremos, sem exageros, sem efeito rebote? Vamos conversar com isso ao vivo com a doutora Flávia Tessarolo, médica endocrinologista que está aqui com a gente. Bom dia, doutora Flávia. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos. Bom que você está aqui, seja bem-vinda. E aí, dá tempo da gente ter uma mudança no nosso corpo, do jeito que a gente quer, até o carnaval? Está muito perto, doutora. Pois é, eu acho que pensando no carnaval desse ano, a pessoa teria que estar começando muitos meses antes, para não comprometer a saúde. Quando a gente pensa em emagrecer, o que a gente quer é perder gordura. E emagrecer é diferente de perder peso. Se eu tenho uma desidratação, eu perco água, eu vou perder peso na balança. Perder massa muscular não é interessante, eu vou perder peso na balança. Então, muito do que a gente vê dessa correria de última hora, de dieta milagrosa, essas coisas de extremistas aí, a pessoa muitas vezes perde peso na balança sim, mas às custas de perder água, de perder eletrólitos importantes, sódio, potássio, perder massa muscular. E todas as vezes que a gente perde peso, seja ele de gordura, de água ou de músculo, o metabolismo diminui. E o nosso corpo, ele tende a marcar, guardar na memória, numa região do cérebro chamada hipotálamo, que é o centro regulador do apetite, da saciedade. O hipotálamo guarda na memória o maior peso que a gente teve na vida e faz de tudo para a gente voltar a esse peso. Então, quando a gente emagrece ou perde peso, ele entende que a gente está passando por algum problema e faz de tudo para a gente voltar. Então, aumenta o apetite depois, reduz a saciedade e reduz o metabolismo. É aí que eu queria chegar. Então, todas as vezes que a gente emagrece, o metabolismo também diminui. E se eu engordo novamente, se eu ganho peso novamente, da próxima vez que eu for tentar emagrecer, eu vou estar diante de um metabolismo mais baixo, vai ser mais difícil. Então, acho que a gente tem que ter planejamento. Pensou no carnaval, essa questão de emagrecer tem que começar muitos meses antes, para não colocar a saúde em risco. O que a gente pode fazer daqui até o carnaval? Beber bastante água, evitar bebida alcoólica, evitar comer doce, ter uma alimentação mais leve, com menos gordura, boas noites de sono. Agora, evitar realmente os extremos, porque coloca a saúde em risco. Quando você fala metabolismo mais baixo, traduz para a gente. O nosso corpo é uma máquina que precisa de energia. E a gente tem o nosso estoque de energia e ele precisa de determinada quantidade de energia para funcionar, para o coração bater, para o pulmão respirar, para a gente ter nossas atividades diárias. E se eu vou ingerir determinada quantidade de caloria que é igual ao metabolismo, que é esse gasto de energia do nosso corpo, o peso fica igual. Então, para emagrecer, a gente precisa criar o que a gente chama de déficit calórico. O que é isso? Eu preciso gastar mais energia do que o nosso organismo está acostumado e eu preciso ingerir menos. Porque daí o nosso corpo ele vai precisar queimar os estoques de energia para funcionar. Então, o metabolismo é isso, é o que o corpo gasta para ele funcionar as atividades básicas, e também tem o metabolismo que é gasto com a digestão, com a atividade física e tudo mais. E muita gente recorre aos jejuns, né? Chega assim, vou ficar tantas horas em jejum para dar um up, para tentar acelerar um pouquinho esse processo, para secar mais.
que a gente pode falar do jejum, doutora? O jejum intermitente é uma estratégia de emagrecimento, sim. Só que os estudos mostram o seguinte, que se a pessoa faz um jejum intermitente ou uma dieta habitual, ele vai chegar no mesmo lugar. Agora, eu sempre costumo falar assim para os meus pacientes, a gente deve começar como a gente quer continuar, porque vai ficar de jejum para sempre, tem um limite para isso. E muitas pessoas, elas usam o jejum da cabeça delas. Então, existem protocolos de jejum muito bem estabelecidos que devem ser seguidos com orientação do médico ou nutricionista. Não dá para a pessoa simplesmente da cabeça dela ficar de jejum e achar que está fazendo certo. Tem que seguir a orientação para não desidratar, para não ter déficit nutricional. Agora, vamos trazer aqui para essa conversa as canetas emagrecedoras e outras medicações que têm sido muito utilizadas aí também. A gente sabe que tem muita gente fazendo um uso correto, enfim, com acompanhamento, tem gente que faz sem acompanhamento também, e que está depositando ali não, mas tá, tudo bem, escorreguei aqui nos últimos meses, mas eu posso aumentar aqui minha dose, enfim. Como é que a gente pode trazer esses medicamentos para essa conversa? A gente está falando do carnaval, mas para a vida, né? Ao longo desse ano, o uso desses medicamentos, como que deveria estar sendo feito corretamente? A gente pode falar dele para esse pouco tempo para o carnaval, doutora? Como é que está isso? Excelente colocação. Com as canetas, a gente teve um divisor de águas aí no tratamento do sobrepeso e obesidade. Então, a gente tem que encarar a obesidade como uma pandemia. A gente está vivendo uma pandemia de uma doença crônica chamada obesidade nos últimos 40 anos e que até então a gente não tinha muita opção medicamentosa. Tratar a obesidade vai além de dizer que tem que fechar a boca e fazer atividade física. O problema é muito complexo. Então, esses medicamentos vieram para revolucionar o tratamento da obesidade. Só que o que a gente viu foi um desvio do caminho. E isso caiu até então, até junho do ano passado, não tinha necessidade de receita médica, agora a gente tem. Mas as pessoas começaram a usar por conta própria. Verdade. E pior do que isso, as pessoas começaram a comprar as canetas que a gente não sabe a procedência. Então, caneta que vem do Paraguai, ou não sabe a procedência e tudo mais. A manipulação. A manipulação que a gente não sabe de certo como está sendo feita. Então, a gente tem visto muitos efeitos indesejados por conta disso. E a gente tem que pensar que caneta não é tratamento estético. Caneta é tratamento médico de sobrepeso e obesidade. Precisa ser indicado e acompanhado por um médico que entende do assunto. Senão a gente vai colocar a nossa vida em risco, nossa saúde em risco. Tanta gente que você olha assim, né, e fala, não é obeso, não precisaria desse tipo de tratamento, mas usando porque quer estar mais magro, quer estar mais definido, para fins estéticos mesmo. Isso aí, e é muito complicado. E eu tenho 28 anos de formada, eu nunca vi uma corrida dessas farmácias por conta de uma medicação. Surreal, vendendo no salão de cabeleireiro, nas clínicas de estética, nos grupos de WhatsApp, como se fosse uma coisa sem consequências. E com reforço de novo, é um tratamento médico, precisa ser indicado e acompanhado por um médico, não dá para pensar em tomar por conta própria. Então, se a pessoa, eu estou acima do peso, procure o médico, faça uma avaliação, converse com ele se teria indicação de usar determinado medicamento, se teria indicação de usar a caneta, mas não faça por conta própria. Perfeito, alerta importantíssimo, né? Agora, falando do carnaval, sábado agora, doutora, você que está em casa também, teve ensaio técnico no Sambão do Povo, tá rolando aí nos últimos fins de semana. As escolas de samba capixabas já estão aí a todo vapor. E as rainhas do Carnaval de Vitória deram uma pausa ali durante o ensaio, pararam rapidinho para falar
com o Tribuna Amanhã. Mariana e Lorena contaram como é que elas estão se preparando para o desfile, que a gente sabe que não é fácil não, é um tempão ali, elas sambando o tempo todo, tem que ter muita energia, disposição, tem que estar em forma. Vamos ver o que elas contaram pra gente. Diz aí, meninas. Olá, povo da Tribuna Amanhã. Eu sou a Mariana Matos, a atual rainha do Carnaval 2026. Eu vim aqui contar um pouco da minha rotina para vocês. Não é fácil. Como eu moro em comunidade, no alto do morro, eu tô sempre subindo, descendo escadas. Isso já é um exercício. Mas corro na praia, às vezes quando dá tempo eu ando de bicicleta, vou à academia. E assim, eu quero que vocês prestem atenção muito no descanso, na alimentação. Beba sempre muita água, porque é muito importante. Com essa correria do Carnaval, a gente não tá conseguindo descansar o suficiente. E é super importante para vocês estar fazendo essa pausa, esse descanso, para chegar aqui na avenida, no Carnaval, com aquela energia que a gente gosta do Carnaval de Vitória. Me chamo Lorena Delfino e sou a atual rainha trans do Carnaval Capixaba. Então, a preparação para o desfile vem desde novembro, desde o ano passado para o concurso. E é uma preparação de academia, muitas aulas de samba, estar sempre frequentando os ensaios e beber muita água, lembrando de sempre se hidratar, hein? Uma frutinha é sempre bom. Arrasaram, meninas. Obrigada pela participação. Doutora, elas falam muito ali da hidratação. Elas já estão acostumadas, né? Já fazem esse percurso há um tempo, já treinam muito, não só a musculação, mas o próprio treino de samba, que é diferenciado. Hidratação para quem quer curtir a folia, seja desfilando no sambão, atrás do trio, é uma rotina pesada, faz muito calor, às vezes a pessoa está ali meio despreparada, a gente vê muita gente passando mal. É importante que a pessoa tenha essa consciência, né? Às vezes exagera no álcool, esquece da água e por aí vai, né? A hidratação é super importante e não só nos dias de folia, mas também no dia a dia para quem quer emagrecer. O nosso centro da sede está localizado próximo ao centro da fome no nosso cérebro. E pequenos graus de desidratação, às vezes o corpo entende como fome. Olha. Então, bateu aquela fominha fora de hora, bebe água primeiro, dá um tempo, vê se não era sede. Olha. Então, e para os dias de folia, mais importante ainda, altas temperaturas, muita gente aglomerada, bebida alcoólica, como você disse. Então, hidratar é super importante até para não evitar ressaca no dia seguinte. Pois é, e tem muita gente que nesse período vão trazer o exercício físico para essa conversa. Até pessoas que já fazem a musculação há muito tempo, elas querem pegar mais firme. Não, se eu malho 3 vezes na semana, eu vou malhar 7 vezes na semana. Como é que é o exercício físico aliado aí nesse processo de emagrecimento? Como é que a pessoa tem que agir nesses casos? Atividade física é super importante para a preservação da massa muscular. Quanto mais a gente preserva a nossa massa muscular, mais fácil vai ser o processo de queima de gordura. O músculo é um tecido muito ativo, demanda muita energia, então a gente queima mais gordura se a gente estimular o nosso músculo. Se a gente associa a um exercício de força, como a musculação, a uma atividade aeróbica, uma esteira, uma corrida, uma caminhada, eu tenho um benefício maior. Então, o melhor dos mundos é associar o exercício de força com o exercício aeróbico. É claro que qualquer atividade física é melhor do que nenhuma. Agora, tem que ter cuidado nessa intensificação de última hora, porque ficar de repouso, dar repouso para o músculo também faz parte. Senão a gente acaba que arruma lesão, né? Então o músculo precisa de um tempo de repouso, a gente precisa de um tempo de recuperação, de boas noites de sono, para poder no dia seguinte se exercitar novamente. Não dá para querer ir com muita sede ao pote, porque senão vai ter lesão. Agora, para quem está ouvindo aqui a nossa conversa, fala, eu não gosto de fazer os dois, ou uma coisa ou outra, ou eu faço uma musculação, ou eu faço um aeróbico, os dois já é demais para mim. O que é melhor para o emagrecimento? Musculação ou aeróbico? Ótima pergunta. Difícil, né? Como eu falei, o melhor dos mundos é a gente associar os dois. Então, a gente precisa se você ativa a massa muscular, principalmente em determinados grupos, por exemplo, em mulheres pós-menopausa, tem que ter exercício de força. Se não tiver atividade física de força, fica muito difícil emagrecer
na pós-menopausa. E a gente tem que avaliar cada um individualmente, mas pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbica por semana, com 2 sessões por semana de exercício de forças, isso seria o mundo ideal. O mundo ideal, perfeito. Tem uma pergunta aqui que chegou para a gente, Rodrigo Pereira de Itapuã. Obrigada, Rodrigo, pela pergunta. Ele falou, treinar em jejum ajuda a queimar mais gordura? Eu escuto muito isso também, Rodrigo. E aí, doutora? Isso é muito... O que os estudos mostram, assim? Por exemplo, se a pessoa acorda muito cedo, vai para a academia, não tem aquele hábito de comer, né, naquele horário, não faz muita diferença em termos de... Até poderia ir sem, mas a gente tem que individualizar, porque às vezes ir em jejum vai render menos na atividade física. Então, eu tenho pacientes que vão para a academia às 5 horas da manhã e vão sem comer nada. Outros precisam de comer alguma coisa, um carboidrato de absorção rápida para ter energia. Agora, o fato de você se alimentar ou não antes da academia não vai fazer diferença se a gente for pensar, a gente precisa pensar no contexto geral da alimentação durante o dia. Verdade. E não só comer ou não antes de ir para a academia. Perfeito. A senhora falou também agora há pouco sobre essa questão da mulher pós-menopausa, né, em relação com o treino. Para a telespectadora que está assistindo a gente, que tem mais de 40 anos e que é ativa, que quer perder um pouco mais de peso, o que muda nesse processo de emagrecimento dessa mulher 40 a mais? A mulher, especificamente na mulher, na perimenopausa, na menopausa, geralmente isso acontece, pode acontecer após os 40 anos sim, mas geralmente é mais depois dos 45 anos. A gente começa a ter redução do principal hormônio feminino, que é o estradiol. O estradiol, a baixa do estradiol muda a nossa composição corporal, a gente começa a acumular mais gordura no abdômen, começa a perder mais massa muscular, começa a cair mais o metabolismo. Então, os anos que antecedem a menopausa são anos que a gente muda a nossa composição corporal e que na balança lá a gente vai ganhar 4 quilos ou mais. Então, a gente já tem que começar a se preparar para essa fase antes dela chegar. E ter de rotina exercício físico faz toda a diferença. Aquela mulher que chega na menopausa e que se exercita mais com atividade física de força, com atividade aeróbica, ela sente menos os sintomas de menopausa. Então, tem menos fogacho, tem menos sono noturno, dorme melhor e tem menos impacto nessa mudança da composição corporal que acontece na perimenopausa e menopausa. Perfeito. A gente tem até imagem aí, ontem rolou o ensaio de rua da Grande Rio, no Rio de Janeiro, e a Virgínia, gente, como não falar da Virgínia, acabou virando assunto aí de ontem para hoje na internet, porque ela participou do ensaio de rua, ela é rainha de bateria da Grande Rio, e o comentário foi sobre o corpo da Virgínia. A gente está falando aqui de saúde, de emagrecimento, e para muitas mulheres que olham assim, né, a Virgínia ali, é importante a gente falar dessa questão da comparação também. Existem muitos procedimentos estéticos ali que às vezes não estão dentro da realidade da pessoa. E não adianta a pessoa querer atingir ali um corpo específico, né? E às vezes fazendo isso a qualquer custo e colocando a saúde em risco também, né? Sim, eu acho que a gente tem que a comparação tem que ser com nós mesmos, né? Então não dá para a gente se comparar com outra pessoa porque tem todo a genética da pessoa, tem os procedimentos estéticos, como você falou. Uma pessoa tem mais facilidade de ganhar massa muscular do que outra. A gente tem que tomar cuidado com o uso de substâncias que a gente sabe que fazem mal. Por exemplo, o uso de anabolizantes. Então, muitas vezes, as pessoas nessa corrida aí para ganhar massa muscular fazem uso de anabolizantes que vão também ser um grande risco para a nossa saúde. A gente tem que saber que anabolizante faz o músculo crescer, faz. Coração também é músculo, coração também cresce quando a gente usa anabolizante e com isso vem arritmia, morte súbita, infarto em gente jovem, derrame.
Então tem que ter cuidado. A gente acompanhou os casos, né? Pegando esse gancho, doutora, não que tenha relação com o anabolizante, mas tem gente que faz o uso de pré-treino e termogênico antes da folia. E ainda às vezes mistura com energético, porque sabe que já ficou cansado do dia da folia anterior, sabe que tem o dia inteiro ali, às vezes vai desfilar antes de desfilar. O que a gente pode falar sobre o uso desses pré-treinos, assim, vamos dizer? Os pré-treinos, eles são suplementos que muitas vezes a gente lança a mão para quem treina e tudo mais. Mas tem que ter muito cuidado realmente em usar antes da folia. Às vezes a pessoa está lá à noite sem dormir, exagerando ali, exigindo muito do seu corpo, bebendo, não se hidratando direito e ainda faz uso de um pré-treino. E o pré-treino tem substâncias, cafeína, taurina, que são substâncias que vão estimular, vão dar taquicardia, pode gerar arritmia. Então, misturar pré-treino com bebida alcoólica, num contexto de noite sem dormir e desidratação e tudo mais, é uma bomba. É um perigo, né? É muito perigoso para morte súbita, arritmia e tudo mais. Pois é. Doutora, para a gente encerrar, qual o recado que você deixa para quem está assistindo a gente, que está nessa corrida, está aí já algumas semanas pegando mais firme, né, com alguma meta corporal? Eu acho que o corpo ideal para você curtir o carnaval é o corpo que você tem, tá? Não tem essa de corpo perfeito ou corpo ideal, mas de saúde, que recado que a gente pode deixar para essas pessoas? Acho que a gente tem que lembrar que a folia vai acabar e a vida continua. E carnaval vai ter novamente ano que vem. Então, assim, vamos dormir bem, tentar dormir o máximo que puder nas noites de folia, descansar, se hidratar, comer mais leve, evitar gordura, evitar lanches pesados, evitar o doce, beber com moderação, se hidratar sempre, bebe um copo de bebida alcoólica e um copo de água, nunca se esquecer disso, não usar anabolizantes, não usar medicamento por conta própria, por exemplo, canetas, e pensar que é o que a Bruna falou, a gente tem que aproveitar a folia com o corpo que a gente tem, carnaval todo ano tem, quarta-feira de cinzas vem aí, a vida continua, então vamos continuar a nossa vida com saúde. Isso aí, recado dado. A gente conversou com a doutora Flávia Tessarolo, médica e endocrinologista. Obrigada pelas dicas, doutora Flávia, e até a próxima. Até a próxima. Valeu.